E aí, Nação Celeste, meu povo, bora pra mais um vídeo aqui no canal neste sabadão, dia mais do que agitado. E a partir de agora, bora para novas infos deste dia 7, véspera de final de Campeonato Mineiro. Bora que o vídeo tá recheadão. Essa é a capa, nação, de mais um vídeo, de mais um conteúdo, já sabe, né? Logo de cara, o que eu vou pedir? Seu like. Mais de 90% do público do canal que vê os vídeos não deixa o joinha. Por favor, me ajude a diminuir essa margem. Me ajude a fazer parte dos que deixam o joinha. É a única coisa que eu vou te pedir aqui nessa nossa abertura, é o seu likezão. Então vem comigo. 500 likes é a meta. Vamos lá, nação. Primeira coisa, tá? No momento ali, próximo, né, do momento em que eu subir esse vídeo, vai estar acontecendo uma manifestação na Toca da Raposa 2 em apoio aos jogadores, tá? Informação aqui da Rádio Fã: as torcidas organizadas do Cruzeiro estão convocando a China Azul para um ato de apoio em frente à Toca 2 neste sábado, dia 7, véspera de final do Campeonato Mineiro, tá? A manifestação acontecerá, está agendada para as 15h30. Se você tá em BH, responde aqui embaixo como é que está o clima nesse momento. Tá chovendo muito? Porque ontem choveu bastante, né? Eu sei que à noite foi chuva para dedéu, à tarde eu não sei como é que foi. Mas se o tempo estiver legal, tomara que o apoio seja, né, massivo para esse dia tão importante, nação, que é a véspera de, quem sabe, um dia no qual o Cruzeiro vai voltar a gritar é campeão. Ah, mas é do rural, é o que eu falo aqui em vários conteúdos. Quem quer a glória maior tem que estar ali buscando a glória menor. Você não é campeão de uma paulada grande sem antes você passar pelas menores, né? Pelas pauladas menores lá ele. Então assim, o Mineiro é importante, tem a sua importância. É retomar a coroa do estado. São 6 anos seguidos das frangas vencendo essa merda, rapaziada. Não dá. Temos que voltar a ser campeão. E se Deus quiser, será amanhã. Tá comigo? Comenta. Quero subir o placar para Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro, final do Campeonato Mineiro de 2026. Duas curiosidades que eu quero trazer aqui pra vocês, Nação Celeste. A primeira é a seguinte, tá? O Cruzeiro Stats, que é um perfil no Twitter sensacional, que traz ali algumas estatísticas que eu curto demais, trouxe que desde a estreia do atual uniforme branco, o Cruzeiro, segundo o Cruzeiro Stats, nunca perdeu com ela em jogos oficiais. São, né, 12 jogos, 6 vitórias e 6 empates, 67% de aproveitamento. Eu até achei que aquele jogo contra o Botafogo, aquela paulada de 4-0, tinha sido com o uniforme branco, mas pelo que eu vi, não. Então, se tiver certo isso aqui, são 12 jogos. O último foi contra o Pouso Alegre e o primeiro, a estreia desse uniforme, foi contra o Vitória. Ambos os jogos ali, de lá pra cá, né, desse início e fim até aqui, faz com que o Cruzeiro, com ele, pelo menos, não tenha perdido. Você é supersticioso pra amanhã iria com o uniforme branco? Já adianto que já foi divulgado os uniformes. O Cruzeiro vai de camisa azul, shorts branco, meião azul pra essa decisão. Comenta. E uma outra curiosidade, isso daqui é bizarra, nação. Vocês acreditam que o Caio Jorge, em março, ele já igualou o artilheiro do Cruzeiro na temporada 2021 com apenas 10 jogos? Naquela ocasião, rapaziada, Matheus Barbosa, lembra dele? Que posto que o Matheus jogava, nação? Você sabe que não é atacante, né? Ele foi artilheiro com 7 gols. Incríveis 7 gols durante toda a temporada. Caio Jorge, 26, já chegou nos mesmos 7 gols em apenas 10 jogos disputados. Enfim, né, como diria o Chorão, histórias, nossas histórias, dia de luta, dia de glória. Comenta, nação. Vamos para a próxima informação. E é o seguinte, mais cedo eu falei, rapaziada, do interesse do Inter, do João Marcelo, né? As diretorias conversam para essa possibilidade de venda do zagueiro para a equipe colorada. Já meio que deixei a minha opinião no primeiro vídeo desse sábado, quero que vocês opinem. E eu falei, rapaziada, do transfer ban, né, que em paralelo a essa negociação, o Inter sofreu um transfer ban. Sabe o que é mais bizarro que eu vi aqui o pessoal do Twitter comentar? E eu preciso fazer um complemento dessa informação. O Inter, ele quitou uma dívida, rapaziada, com o Cruzeiro, usando um jogador que nem sequer havia sido pago. Lembra que eu falei lá daquela dívida do Wesley? Então, né, tivemos ali parte da dívida meio que equacionada nessa transação envolvendo o Wanderson e tal pro Cruzeiro. Foi na época um pedido do Leonardo Jardim. Eu lembro que a primeira janela, né, do ano passado,
O Jardim ele chega ali em fevereiro. Não deu tempo de fazer muita coisa que ele queria. E aí a única contratação que chegou com o aval do Jardim foi o Wanderson. E aí meio que o Cruzeiro utilizou ali um débito que o Inter tinha, parte do débito, né? Que o Inter tinha envolvendo o Wesley, pra pagar o Wanderson. E aí, olha que bizarrice. O Inter quitou uma dívida com o Cruzeiro, que envolvia o Wesley, né? Usando o jogador, que no caso o Wanderson, que nem foi pago. O transfer ban que o Inter acaba de sofrer é justamente por conta do Wanderson. Que bizarro. Vamos lá, nação, 2 telinhas aqui pra gente encerrar esse vídeo. Agora 2 notícias aí que eu considero importantíssimas, tá? Primeiramente, talvez, nação, o principal jornalista do nosso continente envolvendo transação, né, negociações aí do mercado da bola, seja o César Luiz Merlo, né? O @CLMerlo é um jornalista que tem aí quase 500 mil de seguidores só no Twitter. E o Merlo, ele fez nas últimas horas um vídeo, ele soltou nas suas redes sociais e envolve diretamente o Cruzeiro. Porque o Merlo trouxe, né, um conflito que está acontecendo nesse momento entre o Racing da Argentina e o Santiago Sosa, um dos principais jogadores do elenco. E nesse conflito está um aumento salarial que o Sosa gostaria de receber que o Racing não está dando. E uma saída que o Sosa queria, né, ter concluída, só que o Racing não concluiu. E essa saída seria para quem? Para o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a fazer, segundo o Merlo, uma proposta de 8 milhões de dólares. 42 milhões de reais para o Racing, na expectativa de adquirir o Sosa, jogador de meio campo. Eu vou dar play aqui no vídeo do Merlo, tá, né, um portunhol, vamos chamar assim. Talvez você consiga entender, talvez não, mas com 1 minuto ele já fala dessa proposta. Bora dar play. Puerta en Racing y aquí le traigo todos los detalles. Bueno, y la tensión es entre Santiago Sosa y Diego Milito. Paso a describir algunas cosas que me he enterado y he hablado con algunas fuentes. Después ustedes sacarán sus propias conclusiones y verán si se ponen de algún u otro lado, pero como periodista es deber contar la situación y con ambas campanas. La realidad es que en diciembre la directiva tuvo una charla con Santiago Sosa y le dijeron que tenían intenciones de mejorar el contrato del jugador que vence en diciembre de 2028. Pasó todo el mercado de pases, en el medio apareció una oferta de Cruzeiro por 8 millones de dólares libres de impuestos. Quería llevarse el club brasileño al futbolista que jugó con esa máscara en ese partido tan recordado, pero Racing, en todo su derecho, porque es el dueño del pase, rechazó la oferta, tampoco prosperó una posibilidad del Flamengo. Hubo negociaciones entre la directiva de Racing, varias, con el representante del jugador, del lado de Racing. Bom, Raça, eu acho que aqui já tá ótimo, né? Com 1 minutinho ali ele já falou dessa proposta, tá? Então assim, o jogador queria muito vir para o Cruzeiro. Depois o Merlo cita ali outras questões envolvendo até o Milito, envolvendo o Flamengo. Teve um confronto contra o Flamengo ali, que foi um confronto que gerou ali umas discussões envolvendo lá o time argentino com o jogador, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui, o que nos interessa é essa proposta que foi negada pelo Racing, tá? Bom, é uma pena, viu? Porque seria um jogador que agregaria demais. Eu particularmente acho que seria algo sensacional se o Cruzeiro tivesse conseguido concluir essa compra. Você acha mesmo? Conhece o futebol do Sosa? Opina. Pra finalizar o vídeo, nação, eu quero falar de Filipe Luís, tá? E o contexto aqui é simples. Tá todo mundo sabendo que amanhã pode ser o último dia de trabalho do técnico Tite Suadenor como técnico do Cruzeiro. Último dia de trabalho dele, né? À frente aí do maior de Minas. E por que o último dia, Gilmar? Se ele é bobo, a gente sabe. Se amanhã o Cruzeiro bate na madeira, é derrotado pelas frangas na final do Mineiro, fica insustentável a permanência do Tite. Se a diretoria não derrubar o Tite amanhã, a torcida derruba. Vocês podem ter certeza absoluta, é a mesma torcida que derrubou um dono de clube. O Ronaldo, ele vem de Cruzeiro, principalmente pela pressão que existia, por fazer aquilo que era totalmente contrário ao que os cruzeirenses, em grande maioria, gostaria. Se amanhã o Pedrinho toma a decisão de bancar um técnico que até aqui não provou nada, com pré-temporada, com jogos em janeiro, jogos em fevereiro, com uma final de Mineiro, é rua. Segundo jogo contra o Atlético no ano, já perdeu o clássico daquela maneira bizarra, na arena meu rival venceu, e amanhã é assim,
pro Tite colocar ali um respiro assim, ó, de um mês. Se vence amanhã, vai ter aí um mês pra poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, tá? E mesmo assim, tá? Eu que tô falando que vai ter mais tranquilidade. Capaz que, mesmo ganhando, vai dar ruim. Visando isso, muita gente especula a possibilidade do Felipe Luiz assumir o Cruzeiro, caso isso aconteça, tá? Só que aí, uma apuração aí em conjunto do pessoal da 98 FM, com alguns jornalistas, né? Dentre ele o Arthur Albuquerque, o Jorge Nicola, dão conta do seguinte, abre aspas, tá? O Cruzeiro, segundo eles, não trabalha com a possibilidade de contratar o técnico Felipe Luiz em caso de demissão do Tite após a final do Mineiro. Caso haja troca no cargo, a prioridade seria pela contratação de um treinador estrangeiro. Então, para quem defende a ideia de ter o Felipe Luiz como técnico do Cruzeiro, parece que não é uma realidade. A gente aguarda, a gente acompanha, bora ver o que vai acontecer amanhã. De coração, nação, de coração aberto, quero que o Tite permaneça. Você tá gostando do trampo do Tite, Gilmar? Não, rapaziada, é que se o Tite permanecer, a partir de segunda, significa que no dia anterior, domingão, ele venceu o Campeonato Mineiro. Então eu quero que aconteça isso, porque se o Tite for demitido, significa que perdemos o Rural para o Atlético Mineiro. Então é o que eu espero, tá? Felipe Luiz ali, se ele for para assumir o Cruzeiro, que seja lá pra frente, mas que amanhã o papo seja, fica Tite, porque é sinônimo de vencer o Campeonato Mineiro, é sinônimo de título. O que você acha? Gostaria de ver o Felipe Luiz comandando o Cruzeiro? Gosta do técnico atual campeão da Libertadores e brasileiro? Opina, deixa o like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima, tamo junto.